Desenrolar o pergaminho é evoluir. Hoje nós vamos ver o grau 307 da Universidade X. Então, se você quer mais informações, vá até lá e assista o grau completo. Cole o grau 307, que vai falar sobre Apocalipse. Nesse grau, nós vemos a abertura do sétimo selo. Então, para começar, nós vamos ver que o sétimo selo é o mesmo que as 7 trombetas. E o 7 está presente em tudo que nós vemos na Bíblia, trazendo ali uma totalidade do todo. É o Criador se manifestando, é o Criador se fazendo conhecer através do 7, que é uma incógnita que nos remete a muitas coisas. E o Criador, ele além de ser muitas coisas, ele é o todo, ele está em tudo e ele se manifesta. Então nós estamos vendo sobre a visão que João teve, que ele saiu do mundo inferior, e é aqui na árvore da vida, e subiu para os mundos superiores. Lembrando que quando nós estamos falando de mundos, tanto inferior como superior, nós não estamos falando de galáxias, nós não estamos falando de planetas, nós estamos falando de estados quânticos dentro de nossa consciência. Então, tudo está em nosso pensamento, inclusive o que está acontecendo em Apocalipse 8, que é o que nós estamos vendo hoje. Porém, de uma forma quântica, nós estamos vendo que é dentro do pensamento. Mas nós já vimos que o Criador, ele tirou o seu pensamento e colocou à sua frente e viu que era bom. Então, nesse momento, aquilo que era apenas pensamento se tornou literal. Então, o Apocalipse, ele é literal. Ele vai acontecer realmente, fisicamente, porque são ações humanas que vão provocar esse Apocalipse. Porém, da mesma forma que está acontecendo no físico, também acontece dentro de nós. São fases de nossa vida que nós precisamos corrigir. E nós vamos ver isso agora. Então, quando abre-se o sétimo selo, que tocam as 7 trombetas, significa que, desde que a gente viu, do primeiro selo até o 6º e agora o 7º selo, tudo isso, o pergaminho foi desenrolando. E agora estamos com o pergaminho totalmente aberto à nossa frente. Ou seja, a humanidade já teve a possibilidade de evoluir por completo. Então aqueles que estão evoluídos nesse momento da abertura do 7º selo, quando vai tocar as trombetas, esse vai ter a visão do todo. Esse vai conseguir ver de cima, como a águia, que nós vamos ver daqui a pouco. E aquele que não conseguiu evoluir, porque não fez escolhas corretas, ao invés de ir para o Criador, ele andou pelo caminho largo e foi para outra direção e não fez a sua conversão retornando, esse vai sofrer as consequências. Nós sabemos que o Apocalipse literal vai acontecer para um povo específico, porém ele vai mandar reflexo para toda a humanidade e toda a humanidade vai sofrer as consequências disso. Então não vai ter privilegismo até que o Criador comece a interferir. Ele vai voltar a interferir, mas como já vimos em outras aulas, os mártires vão continuar existindo. Vai haver um momento que o altar simbólico vai estar cheio do sangue dos mártires. Então não vai ter privilegismo. Assim como não teve no passado, não terá agora também. Então, 7º selo, 7ª trombeta, da 1 à 7ª, todas as trombetas, significa a evolução por completo, o pergaminho totalmente aberto, porque aquele que é digno desatou os selos. Bom, ali nós vamos ter um período de silêncio que é representado por 30 minutos.
O 30, nós vemos que é uma parte dos 180 graus de um círculo. Ele é um estado quântico pós-morte. Nós vimos que vai haver multidão de mortos. Um quarto vão morrer, além das explosões que vão acontecer naquela grande explosão. Então haverá a grande guerra, haverá tudo aquilo que nós vimos nos selos anteriores. Isso é um estado quântico da humanidade. Ou seja, esse silêncio de 30 minutos, que representa os 7 dias, que simbolicamente nós podemos dizer que é um salto quântico que a humanidade vai estar sofrendo. Porque havia uma espécie de pessoas que eram determinadas a fazer tal coisas. E como elas não fizeram, elas sofreram as consequências. Morreram. Umas fazendo parte dos 144 mil para o bem e outras dos 144 mil para o mal. Ou seja, a consequência dos atos errados da humanidade atingiram a todos. E quando nós vamos ver então as 7 trombetas, nós vamos ver que é a menorá. Por quê? Porque nós vamos ver que há, simbolicamente, incensos, fumaça, fogo, e será atirado, jogado à terra. Então, se nós formos pegar uma menorá, e convido você para, no grau 123 da Universidade X, ver sobre as interferências do Criador que o professor Akio nos ensina, que são as interferências do mal, e aquelas do bem também, que são específicas para uma determinada época, ou seja, uma determinada ação que o Criador vai fazer. Então ele se manifesta da forma que ele sabe que é necessário para a humanidade. E ele tem os seus 72 povos e ele se manifesta para cada povo da maneira que ele deseja. Então eu tenho aqui o desenho de uma menorá no livro Flávio José, na História dos Hebreus. Vamos focar aqui na menorá, tá? Então esse aqui é a menorá. Vamos ver aqui simbolicamente as 7 taças, que são os 7 espíritos do Criador. Tudo é simbólico aqui nesse momento, porém o Apocalipse, nós vamos ver que ele é literal, vai acontecer tudo aquilo que nós vamos ver nos próximos, nas próximas trombetas a tocar, que acontecerá literalmente, porém também dentro de nós, para nós podermos hoje refletir sobre isso e nos encontrarmos, saber o que está acontecendo conosco e fazer a nossa correção enquanto há tempo. Então os 7 espíritos do Criador, que são os 7 arcanjos, que se nós formos ver os nomes que o professor colocou ali na Códex, Uriel, Rafael, Aguiel, Miguel, Sariel, Gabriel, Ramiel. Então essas interferências do Criador, como eu disse, cada trabalho que o Criador vai fazer, ele interfere, manifestações. Ele se manifesta de uma forma. E quando ele vai fazer o trabalho, ele está interferindo. E no caso de Apocalipse, as trombetas, nós vamos ver que haverá novamente as interferências do Criador. Se a gente for pegar então a abertura aqui do 7º selo e ver que ele representa ali taças, ira, interferência, que nós podemos ver lá no grau 123, que eu acabei de falar, nós vamos ver que ele está falando de grande vingança, ele está falando de incensário, de fogo e de destruição. Porém, as primeiras trombetas a tocar representam então a direita da menorá. E a menorá, ela é a árvore da vida. A árvore da vida que tem aqui as suas sefirote, e cada uma delas tem a sua função. Então se a gente pegar a primeira aqui, ela vai representar Rod. Rod está aqui, que é o esplendor. E Gevurah e Binah. No meio, a quarta interferência do Criador, ela é representada por Keter. Então vamos ver aqui. Dessas primeiras que vão abrir, as trombetas vão tocar na abertura do 7º selo, nós vamos ver que fala de esplendor, fala de resistência,
né, que é a força, Geburah, e o entendimento, que é Binah. Como então esses atributos do Criador vão começar a destruir a humanidade? Se é esplendor, por quê? Se é uma resistência que nós temos que usar para sairmos da nossa zona de conforto, e se é o entendimento, que é Keter. Bom, a explicação há essas buscas, que são qualidades nossas, que nós temos que desenvolver, que é o entendimento, a nossa força de lutar para conseguir sairmos da zona de conforto e evoluirmos, desenrolarmos o pergaminho, e o esplendor que nós temos que conquistar para a nossa vida, ser o espelho, ser reflexo para os demais, ou seja, ensinar o próximo a evoluir. E aqueles que não fazem isso, que não buscam, que não conseguem fazer essa correção interior, ele será então aqueles que vão sofrer as consequências, porque as consequências vêm para aqueles que cometeram ações negativas, aqueles que adquiriram energias negativas para si. E nós vamos ver que essas qualidades nossas, se nós não trabalharmos para que elas sejam positivas, é o negativo que vai estar agindo dentro de nós. Assim é para o todo. Nós agimos como nós interior, que é único, específico para o eu, e também agimos interferindo, a nossa ação humana interfere na humanidade. Então aquilo que eu faço para mim, para o meu ser, ele está interferindo aqueles que estão na minha proximidade, e eu vou estar atingindo ele com essas ações. Então se eu fizer ação positiva, eles vão ser tocados por essa ação positiva. Por isso dizemos que nós podemos mover o mundo, mudar o mundo. E se nós agimos de forma negativa, da mesma forma, eles vão estar sofrendo as consequências dos nossos atos. E é o que vai acontecer em Apocalipse. Atos negativos de um determinado povo vão trazer consequências para o resto da humanidade. Todos vão sofrer com isso. Então a primeira taça, ela vai falar que vai destruir árvores, nossas matas, nossas relvas, tudo aquilo vão ser destruído. Nós vimos em aulas anteriores que lá nos dias da criação, as árvores representavam forças que o Criador nos deu para poder vencer o nosso ego. Porém, aqui literalmente elas existem e elas vão ser destruídas por essa taça, por essa trombeta quando tocar, que vai jogar essa taça de ira, de interferência do Criador para que essa humanidade sofra. Vai atingir ali nas primeiras trombetas aquilo que o homem come, aquilo que o homem bebe. Vai ser uma interferência negativa do Criador para esses que não se corrigiram, suave, porque nós vamos ver que da quarta taça em diante as coisas vão ficar mais complicadas para esse ser humano que vai estar vivendo essa grande tribulação, esse momento dessas trombetas, essas últimas trombetas. Então, elas existem dentro do homem, essas forças, essas energias, e elas vão ser destruídas. Por quê? Porque esse homem já teve a oportunidade de se corrigir, e ele não se corrigiu. Então agora o Criador vai estar como retirando parte dessa energia desse homem. Se ele tinha 100% de possibilidade de fazer a sua correção, agora vai ser um pouco menos. Por quê? Porque 1/3 vai ser tirado. Então vai ser destruído 1/3 das matas e das árvores, ou seja, 1/3 dessa energia do homem. Como eu disse, para nós refletirmos como única pessoa é energia. Para nós refletirmos como humanidade é o sentido literal. Nossas matas, tudo aquilo que traz alimento para o homem vai ser destruído 1/3 com a trombeta número 1. Ela vai trazer então o aquecimento global. Por quê?
Porque se tira aquilo que está nos dando refresco, né, um refresco para a humanidade, que é a mata, ele traz aí um equilíbrio para o meio ambiente, ele vai ser destruído. Então o que vai acontecer com o planeta? Aquecimento global. E para esse homem que ele tirou essa totalidade de energia que ele tinha a possibilidade de se corrigir, agora ele vai sentir o calor mais próximo. Esse calor que é simbolicamente já chegando às bordas simbólicas do inferno. Ou seja, sua consciência agora vai começar a cobrar mais pesado. Porém, o homem egoísta, que não se corrigiu com 100%, também há a possibilidade de não se corrigir, agora sentindo um pouco mais esse calor que ele está próximo a sofrer consequências dele, simbolicamente na consciência dele, que é o aquecimento da consciência, onde ele vai ver que ele deveria ter feito uma coisa e não fez, que era se corrigir, se conectar ao Criador e trazer então uma vida melhor, um mundo melhor para si e para os próximos, se ele é um pai de família, se ele é uma pessoa que comanda uma empresa, se ele é um governante que comanda um país, seja ele quem for, o poder está na mão dele. E ele tinha a possibilidade de melhorar aquilo que ele tinha o controle. E ele não melhorou. Por que não melhorou? Por causa do egoísmo interno dele. E a segunda trombeta, ela vai mais longe. Porque ela vai atacar agora as águas. E nós sabemos que águas também são forças, são energias que o Criador deu para esse homem crescer. Então, como a primeira é a segunda. Só que mexeu com águas do mar e vai agora estar trazendo consequências maiores. Maremotos, tsunami. É a ira do Criador sobre esse ser. Assim está acontecendo literalmente, assim acontecendo também dentro do homem. Nesse tempo da segunda trombeta. E a terceira trombeta, ela vai também trazer uma destruição para a água também, falando ali que as águas vão se tornar amargas como o absinto. Nós temos uma passagem onde diz que as águas amargas, né, o mará, onde eles não poderiam tomar devido à água não ser própria para eles matar a sede. Aquelas águas eram águas do seu interior. Eram eles agindo de maneira errada, então tudo o que eles faziam não estava bom, porque era fruto das consequências, né? Eram suas escolhas que eles estavam colhendo. E eles agiram de maneira errada, então para eles tudo era amargo. É simbólico para que nós podamos entender agora o que essa terceira trombeta vai fazer com esse ser humano. Ela vai trazer para ele mais destruição. Então aqui nós vimos que são duas águas, a segunda trombeta e a terceira trombeta. Então vai fazer aí uma destruição de 1/3 dessas águas. Então o homem que não se corrigiu, ele tem ainda a possibilidade de se corrigir, porém agora ele vai ter um tempo menor. O seu tempo, espaço, essa oportunidade que ele tinha de fazer a correção agora vai ser menor. As consequências, a correria, as tribulações estarão sobre ele e ele não tem tanta força de Gevurah, porque foi tirado, são as primeiras 3 taças, né? A primeira foi o esplendor, que ele não conseguiu, por isso ali retirou as energias dele, que eram as árvores que dão energia para eles. No caso literal é alimentos, né? Nós temos todas as plantas que traz para nós, então esplendor de interno. A primeira representa então Rod, que está sendo retirada. A segunda então é essa força que é Gevurah, que ele tinha, agora ele vai perdendo. E a terceira, como vai estar amargo, esse entendimento desse homem também vai perdendo a capacidade de fazer a sua correção, porque está tirando 1/3 de Binah de dentro dele. Binah está saindo de dentro desse homem. Então nós vimos aí que há água doce e água amarga. Ou seja, emoções para o ser humano,
estão agora o ser humano perdendo suas emoções, a emoção boa que faz ele trabalhar a terra seca, que é o ego, para moldar esse homem barro, que esse Adão que está dentro de nós, está agora sendo retirado dessa água. Então ele agora não vai conseguir mais fazer essa sua moldagem para fazer o barro, para construir esse homem, para reconstruir esse homem, para trabalhar o seu ego. Então está sendo retirada essa parte de emoção dentro dele, que é a água. É 1/3 que está sendo retirado. E com respeito ao Criador, a parte água que vem do Criador é a luz da misericórdia. Está sendo também retirado dele 1/3 para que ele agora lute com suas próprias forças. Então aquilo que era um pouco mais fácil se corrigir está se tornando mais difícil com essas trombetas. E vem então a 4ª trombeta. A 4ª trombeta, nós já falamos que vai ser a do meio. Aqui do meio, da menorá, árvore da vida, nós vamos ver que é Keter. Então ele vai agora trazer uma pausa, onde vai ser ali sinais do céu. Então sinais do céu, porque é Keter, vai vir os sinais do céu. Brilho, né? Nós vamos perceber que o sol, a lua vão se escurecer, né? Então vamos ter aí 1/3, veja que é delta, né? Sempre em delta, 1/3 da luz do dia vai se apagar. Então 1/3 do Criador vai ser retirado de nós, daquelas pessoas que vão estar no período da grande tribulação, ali na 4ª trombeta, e ele vai ter então aí como uma águia de cima, esse ser que agora ele conseguiu evoluir, que ele está com o pergaminho desenrolado, ele é simbolicamente visto como uma águia. Por quê? Porque a águia vê de cima para baixo. Então ele vai estar vendo de cima. E essa águia vai dizer ai, ai, ai. Ou seja, mais um delta. Mais um delta ali para a abertura, a continuação da abertura desse 7º selo, que é daí onde vai tocar a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta. As consequências dessas 3 últimas trombetas vão ser desastrosas para o ser humano. Vai trazer o mal sobre a terra. Se até aqui a abertura desse 7º selo trouxe as 3 e 4 primeiras trombetas, retirou 1/3 da luz que esse homem tem para ver e conseguir evoluir, ele perdeu-se 1/3, perdeu-se 1/3 daquilo que ele come, porque vai retirar a vegetação, as árvores, e perdeu-se 1/3 da água, a água do mar e a água doce, ou seja, os alimentos que ele poderia tirar do mar, peixes e etc., vão se perdendo. As águas doces vão perder o seu sabor, então vão se tornar amargas. Esse homem vai ter muito mais dificuldade de fazer a sua correção. E as consequências agora, com as próximas trombetas, vão ser piores ainda, porque vai vir aí Rokhma, Hesed e Netzah. Vai vir então a sabedoria, a benevolência e a vitória. Aqueles que não conseguiram trabalhar o bem para que essas 3 trombetas funcionassem de maneira trabalhando para o Criador, para o bem maior, vão sofrer as consequências diretas. E indiretamente aquilo que estão à sua volta, ao seu derredor. Então, o que vimos hoje falou até a 4ª trombeta. Da 5ª trombeta adiante, nós vamos ver na próxima aula. O desenrolar do pergaminho é o evoluir da consciência.